Boa noite, meus irmãos. Boa noite a você que está nos vendo aí no nosso canal, na sua tela. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero ensinar você, membro da nossa igreja, caso você encontre algum surdo aí na rua ou quando vier visitar a nossa igreja, você vai poder saudá-lo a ele também. Então, a partir de hoje, cada domingo, cada culto, você irá aprender um novo sinal para começar a se comunicar com os surdos. Então, hoje, vamos aprender Jesus te abençoe. Então, vamos lá? Jesus te abençoe. Mais uma vez, Jesus te abençoe. Então, você já pode se comunicar com o surdo, dando a ele a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Com a vida de Jesus em nós, podemos adorar. Salmos 95, versículo 6. Leia comigo aí na sua tela. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Que isso possa estar falando para a minha vida, para a sua vida, que nós devemos estar de joelhos adorando ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus, vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento, em oração. Pai, queremos Te pedir, fala aos nossos corações, através das músicas, através da Tua mensagem, e, ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nos proporciona, ó Pai, momentos de alegria, e que no final possamos nos regozijar, porque nós sentimos, nós ouvimos a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse instante, vamos ter o nosso momento missionário com o pastor Paulo. Vamos ver com bem atenção. Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para relembrá-los que nós estamos sim na nossa campanha de missões estaduais. E eu quero relembrá-lo também do nosso tema, que é pela vida em Jesus Cristo eu coopero. Vamos lá de novo? Pela vida em Jesus Cristo eu coopero. E a divisa que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 2 ao 4, onde a palavra de Deus diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, como diria o bom matuto, a nossa campanha de missões aqui na igreja está pipoco. O negócio está esquentando mesmo, meus irmãos. Tivemos uma semana muito movimentada, através da Semana de Missões Virtuais. Graças a Deus, foi um sucesso. Tivemos mais de 50 irmãos participando no grupo, transmitindo as mensagens aí, para propagar o Evangelho. E amanhã, se Deus quiser, estaremos mais uma vez com o nosso Igreja sobre Rodas. Então, irmãos, fique intercedendo conosco nesse momento. E que se você passar aí no caminho, se nós passarmos no caminho da sua casa, você possa aparecer, saudar os nossos irmãos e a gente também poder revê-los. Mas eu vim aqui também para lembrar de alguns desafios que nós teremos durante essa semana. Então fica ligado aí, diretor. Primeiramente, nós vamos ter 12 horas de oração por missões estaduais. Vai ser na quarta-feira, dia 29/7, certo? Agende aí. A quarta-feira nós vamos ter 12 horas de oração por missões estaduais. E para os jovens, nós também vamos ter uma programação muito especial. Vamos ter 2 missionários jovens, camarada porreta, que vai ser o Jorge, que vai estar também, Jorge e o Carlos, que vão estar falando sobre missões conosco. Como é que a juventude hoje pode estar fazendo missões? Então, fique ligado,
vai ter essa programação especial, essa live missionária para os jovens. Vai ser no sábado, dia 31. Jovens e adolescentes, venham acompanhar conosco esse momento aí. Também quero relembrar do nosso jantar, certo? Que você possa estar fazendo as encomendas com a nossa irmã Céia. Mas as novidades chegam a cada momento, meus irmãos. E diretamente do sertão, o nosso irmão Janilton trouxe, e olhe que o nosso irmão Janilton, de doce, ele entende. Ele trouxe para nós, na nossa campanha, para você estar adquirindo e ajudando missões, o mel sertanejo. Nós vamos ter aí a programação, ou melhor, nós vamos estar vendendo o mel para missões. Tem de 2 tamanhos, tem do grandão, se você tiver mais apertadinho, tem do pequenininho, mas é doce do mesmo jeito. Não vai ter problema nenhum. Tem para todo mundo, irmão. E está vendendo bem, viu? Pense nos irmãos para gostar de um mel. Mas esse pode. Então não perca, olhe, o mel do grande, R$ 25,00 e o pequeno, 15. Mas é de qualidade. O irmão Janilton disse, se você cheirar direitinho a garrafa até a caatinga, você vai sentir. Mas é a caatinga do sertão, meus irmãos, não é um mau cheiro, não. Então, não perca. E quero lembrar também que a nossa irmã Luciene, ela vai estar também vendendo para missões uns paninhos de prato. Pense numa belezura, dá até pena de usar, de tão bonito que é. Paninho de prato, R$ 7,00 para a missão. Meus irmãos, só não contribui com missões quem não quer. Então, não perca tempo. E ajude também, meus irmãos. Se você tiver uma ideia de como multiplicar essas ofertas, se você tem um dom e talento, use isso para a honra e glória de Deus, para que essa campanha possa estar contribuindo com o alvo para a nossa convenção, para que o Evangelho chegue em todo o nosso Pernambuco. Desde já, eu também convido você a orar. Uma oração em favor da nossa convenção, dos projetos, dos missionários, e que nós, como povo batista, possamos alcançar esse alvo. Ore comigo nesse momento. Oremos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por tua graça, tua misericórdia, que tem nos abençoado, Pai. Pois o teu evangelho chegou à nossa cidade, tocou o nosso coração e hoje te conhecemos. E por isso, Pai, te pedimos, Senhor, nos ajuda a testemunharmos e a sermos instrumentos para que o teu evangelho chegue a outras pessoas que ainda não te conhecem. Por isso, eu apresento diante de ti a nossa campanha de missões estaduais, as programações que estamos fazendo, Pai, não só no objetivo de conseguir recursos, mas também para mobilizar a nossa consciência de que também somos missionários. Que o Senhor também possa estar abençoando a nossa convenção, da maneira pela qual ela vai administrar esses recursos. Que o Senhor possa estar mobilizando o coração de cada membro de uma igreja batista a contribuir generosamente com esse alvo. E que o Senhor possa estar abençoando, Pai, fazendo isso que nós estamos arrecadando para a tua honra e tua glória, frutificar através dos projetos e na vida dos missionários. Abençoe, Pai, o nosso Pernambuco. Faz com que esse povo conheça o teu santo nome. Faz, Senhor, com que cada pernambucano tenha o privilégio de pelo menos ouvir falar do evangelho verdadeiro. É isso que nós te pedimos, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. E Ele mesmo era Deus.
Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, que esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Dando continuidade ao culto, com a vida de Jesus em nós podemos interceder. Nesse instante vamos ter nosso momento de intercessão. Irei estar aqui falando novamente alguns pedidos e agradecimentos. Tininha, algumas pessoas estão com Covid e Tininha está em casa, ela está se tratando de Covid. Pede oração pelos seus filhos e dela também. Vamos também estar orando pela tia Berenice, a tia da irmã Enilda. Ela irá fazer alguns exames. Também vamos estar orando pelos filhos de Auristela, que estão em luto. Também estaremos orando pela a saúde da irmã Zéza. Também podemos estar orando por o Antônio, que ele tem perdido os seus movimentos. Então vamos pedir a Deus pela sua saúde. Vamos também estar orando por todos os doentes de alma e espiritualmente, pelas famílias dos enlutados. E agradecer a Deus, irmão Everaldo, foi curado pela Covid, ele agradece a Deus, ele é cunhado de Alda. O irmão Manuel, lá de Araçoiaba, também foi curado da Covid. Também temos aqui o Eduardo, que também foi curado pela Covid. Ele é sobrinho de Guilherme. Então vamos também estar orando, agradecendo a Deus pelos seus feitos. Vamos orar, vamos pedir a Deus por esses pedidos e agradecimentos. Santo Deus, nós estamos diante de Ti mais uma vez em oração. Nós queremos, ó Pai, suplicar a Ti. Venha, ó Deus, curar essas pessoas que estão doentes espiritualmente e de alma. Senhor, que elas possam se recuperar, que elas possam buscar em Ti o refúgio verdadeiro.
Senhor Deus, concede a essas pessoas a bênção de ser curadas da sua doença, dessa Covid. Ó Deus, temos alguns irmãos que estão precisando da tua intercessão. Temos a tia Denilda, a tia Berenice, ó Deus, que irá fazer alguns exames. Temos também, ó Deus, algumas pessoas, os filhos de Alda que estão de luto. Ó Deus, sei com a irmã Zéza, ó Deus, que está doente. Ó Deus, sei também com o irmão Antônio, que eles também está precisando da tua intercessão, ó Deus. Sei, ó Pai, com Tininha, ela está se tratando de Covid, ó Pai, vem estar com a tua serva nesse momento. Ó Deus, também somos gratos por aquelas pessoas que foram curadas, pelo irmão Manuel, pelo Eduardo, pelo Everaldo, todos esses que estavam com Covid e hoje estão em casa curados. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela tua ação nas suas vidas. Ó Deus, nós também suplicamos, ainda por esse tempo que a nossa igreja e os batistas pernambucanos estão tendo, que é o tempo de missões. Senhor Deus, usa cada vez mais essa igreja como uma igreja missionária, uma igreja que proclama a tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu nos separastes para isto. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 147, versículo 1, diz o seguinte: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. E é o que nós vamos fazer agora, nesse momento, meu querido irmão. Vamos cantar algumas músicas. A letra da música vai estar aparecendo aí na sua tela. E você vai poder acompanhar e cantar junto conosco. Vamos fazer o que o salmista escreveu aqui. Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Então, louve conosco nesse momento. Cantaremos o hino 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto o meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Nele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo dançando vou, olhando para Cristo, grande autor da
prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Ainda cantaremos a música Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos, nesse momento, ouvir a palavra de Deus através do pastor Bob. Saudar a todos em nome de Jesus, nessa noite de domingo, e ainda continuar com a exposição do livro do Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ver uma história que muita gente conhece, eu já tenho pregado sobre isso, que é o capítulo 9, que fala da conversão do Saulo para Paulo. Antes de lembrar que dos acontecimentos do capítulo 6, 7 e 8, nós temos no capítulo 6 a prisão do Estevão, e Estevão foi uma das pessoas que foi escolhido dos 7 diáconos, e ali ele foi preso porque ele estava pregando o Evangelho, puro Evangelho, e justamente comunicando que algo havia mudado na própria religião daquela época, e que aqueles precisavam compreender que era o tempo da plenitude de Deus em enviar o seu Filho. Então, o que contrariava a mensagem para aqueles ouvintes é que ele estava falando de que não haveria mais necessidade dos cerimoniais que o próprio Deus havia definido lá no Antigo Testamento, porque Jesus, ele aboliu isso conforme estava escrito, que todas as coisas que estão no Antigo Testamento foram escritas para apontar a Jesus. E quando Jesus veio e morreu, e que o véu do templo se rasgou, ali imediatamente algumas coisas foram abolidas, como se Deus agora dissesse, bom, não precisamos mais disso. Por exemplo, foi abolido a intervenção ou a mediação de um sumo sacerdote. Agora Jesus é o nosso mediador. Nós não precisamos mais de uma pessoa que possa interceder por nós. Lógico, nós podemos pedir que as pessoas orem por nós, intercedam por nós, mas não é como acontecia naquela época, com o mediador, o sacerdote, o sumo sacerdote, para isso. Também
todas aquelas cerimônias, aqueles atos cerimoniais, todos eles foram abolidos em Cristo, até mesmo a própria circuncisão, que era o sinal, que era o indicativo da aliança de Deus para com o povo, também foi abolido, porque agora a circuncisão é no nosso coração, é quando encontramos a vida de Jesus. Tudo isso ele pregou e isso criou aquela situação, aquele desconforto na religião daquela época, o povo judeu que comandava o povo pelo poder da religião, que é um problema sério, né? Isso é secular, até hoje muitas religiões, elas dominam o povo pelo poder dela, pelas regras que criam, tudo isso. Então tudo foi abolido. A consequência disso foi a morte do Estevão, apedrejado, depois que ele foi colocado no sinédrio para mostrar a razão pelo qual ele falava aquilo, e ele não teve medo de fazer isso. Na morte do Estevão, havia um homem chamado Saulo, e que era, segundo a Bíblia, um homem extremamente comprometido com as Escrituras Sagradas, com Deus, e ele consentiu com a morte de Estevão, e ele, depois disso, ele saiu pedindo autorização para ir atrás dos cristãos dessa nova religião, para que acabasse com essa nova religião, que ela estava contrariando a religião dominante naquela época. É sempre assim, gente. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, querendo fazer a vontade de Deus, chegamos num ambiente onde há uma dominação religiosa, um ambiente onde essa cidade aqui é toda isso, aquilo, aquilo outro, tem essa religião. Quando o Evangelho chega, há uma reação contrária, porque a Bíblia fala que Jesus ele veio libertar-nos dessas dominações. Desde o início, Deus nunca levou o povo a serem dominados por aquilo que Deus havia criado, aquilo que ele havia falado. Eles interpretaram errado e conseguiram viver uma vida maluca, uma vida onde as regras, as interpretações equivocadas eram aquilo que pensava que era o correto. Por isso que quando Jesus veio e confrontou os religiosos, chamou eles de hipócritas, raça de víbora, chamou eles dizendo que eles tinham como pai o diabo, essas coisas todas, era porque Jesus está chamando a atenção deles. Jesus foi uma das pessoas também que foi julgado e condenado por causa disso, porque ele estava falando de que ele em si era a luz do mundo, ele era o pão da vida, e isso contrariava qualquer raciocínio interpretativo daquela época. Até porque, quando se vê o nascimento de Jesus, a região que Jesus nasceu e que ele viveu, eram coisas que, se ele fosse olhar direitinho nas Escrituras Sagradas, eles teriam chegado à conclusão. Mas olha, se pelo menos eles parassem e pensassem, você nasceu aonde? Em Belém. Era para se pensar. Mas não, a pergunta Jesus adulto era, você vem da onde? Nazaré. Mas vem alguma coisa boa de Nazaré? É um ditado popular. Então, eles simplesmente chegaram à conclusão de que Jesus não era a pessoa, o indicativo de que ele seria o Messias. E nós podemos chegar também às conclusões de acordo com aquilo que achamos até viável para a nossa vida. Porque, para a gente, Deus, interpretamos Deus de forma que possa nos agradar. Por exemplo, há muita gente que só interpreta Deus como sendo amor. E o pior de tudo é que a interpretação desse amor é equivocada, porque é um amor sentimental. Então, Deus é amor, por isso que Deus aceita isso, Deus não condena isso, Deus... Nós estamos vendo a Bíblia, você abre a Bíblia, e até alguns intérpretes, por não querer aceitar a Deus, contrariar, diz que era um Deus sanguinário. Então, gente, interpretar a Bíblia, ou interpretar Deus, interpretar Jesus, aquilo, a partir daquilo que eu penso, nunca vamos conseguir. Nós vamos até matar as pessoas que falam sobre Jesus, condenar as pessoas que falam sobre Jesus. Então, Saulo, ele tinha concepção na sua vida de que ele estava certo, de que ele estava correto, de que ele tinha uma postura, a única pessoa daquela época que poderia fazer isso, até porque em suas cartas ele começa a falar quem ele era. Era um rapaz que começou dentro
do ambiente religioso daquela época. Cresceu, ele foi preparado para a sua vida religiosa pelo melhor daquela época. Ele cresceu, ele teve títulos e mais títulos. E no final das contas, ele escreve que tudo isso que eu aprendi, que eu tive, não considero nada isso com valor. Sabe por quê? Porque Paulo compreendera, nós vamos ver aqui no capítulo 9, o encontro que ele teve com Jesus foi definitivamente a mudança radical da sua vida. Logo depois dessa questão que Paulo pede a carta para ir atrás desses... Quando vem a história de Filipe, que nós vimos a semana passada, e de quando ele fez a evangelização daquele eunuco, e que ele foi batizado, e ali ele com alegria voltou, e eu falei que ele seria, ou foi o primeiro missionário na África que chegou, e não foram as ciências modernas que foi evangelizar a África, muito tempo atrás, na época logo após a morte de Jesus. E agora encontramos uma situação que é bastante intrigante e algo bastante emocionante, é um dos textos que mais me chama a atenção, da forma como foi escrito e como foi tratado esse assunto. Diz assim no verso 1, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho aqui era a mensagem que era pregada, que existia agora um novo caminho. Jesus havia dito que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando se falava em caminho aqui, era falando exatamente daquilo que Jesus era, o caminho para Deus, era o único caminho para Deus. Não existia outro caminho. Então, imagine uma religião que entendia que o único caminho para Deus era tornar-se judeu, era se converter ao judaísmo, e agora aparece uma pessoa que ninguém conhecia, uma pessoa que não tinha estudado em canto nenhum, uma pessoa que não teve feito a faculdade, que não tinha título, de repente essa pessoa chega e coloca abaixo toda a religião, toda a forma interpretativa da época, que contrariava até mesmo aquilo que Deus havia escrito. E diz que o caminho para Deus não é o judaísmo, é Jesus. Você imagine que ainda hoje há igrejas que definem que quando a pessoa está fora dela, perde a salvação. Nenhuma instituição no mundo pode levar um homem a Deus. A instituição religiosa que se diz cristã, o máximo que ela tem que entender é que ela é o caminho para o caminho. É ela que indica o caminho que é Jesus para o céu. Então, todos aqueles que criam em Jesus, Paulo foi pegar carta para que pudesse pegar essas pessoas e levá-las presas para Jerusalém. E em sua viagem, diz a Bíblia, de repente, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha, gente, esse texto tem uma coisa muito forte para a vida da gente. Paulo não estava seguindo Jesus. Paulo estava seguindo os seguidores de Jesus. Paulo talvez, provavelmente, nem tenha conhecido a Jesus, no sentido daquilo que aconteceu. Se ele viu, ele apenas ouviu que foi um condenado, o cara foi julgado, condenado e morreu como condenado, como um malfeitor. Mas de repente, ao invés ele escuta uma coisa que muda completamente o significado até mesmo daquilo que ele havia pedido para fazer. Ele estava indo atrás dos seguidores de Jesus, de repente aparece aquela luz, aquela coisa fantástica que veio do céu, o indicativo que foi a luz que veio do céu, não foi uma luz que apareceu ao redor, mas ela veio diretamente de Deus. E aí,
Ele cai do cavalo, foi derrubado. Teve que acontecer isso para ele poder parar para pensar, parar para poder ver o que estava acontecendo. E olha aqui, a Bíblia diz que quem toma a iniciativa é Jesus. Porque diz assim, ó, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Não deu nem tempo dele perguntar, o que está acontecendo? Que coisa é essa? A iniciativa será sempre de Deus. Sempre Deus tomou a iniciativa para todas as coisas. Para a minha salvação, para a sua salvação, para tudo. O problema da gente é que, ao invés de buscarmos a iniciativa de Deus, nós vamos em busca da nossa iniciativa, das nossas ideias. E lá em Provérbios capítulo 3, verso 5 e diante, nós encontramos um ensinamento que para mim é ouro puro. Diz a Bíblia lá em Provérbios que quando você tiver uma ideia, ou talvez você queira tomar uma iniciativa de fazer alguma coisa, pega essa ideia, pega essa iniciativa, coloca diante de Deus. É simples. Ele vai endireitar, ele vai dar o caminho certo a essa iniciativa. Por isso que ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Esse homem estava caminhando e Jesus toma a iniciativa de falar com ele. Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Eu não estou. Quem é você? Eu sou Jesus. Eu não estou perseguindo você, não. Eu estou perseguindo outras pessoas. Não conheço você. Poderia ser desse jeito, dessa forma. Mas olha, Jesus está dizendo, você está perseguindo o meu corpo. Você está me perseguindo. Gente, isso é tão importante nós entendermos isso, que tira da gente a ideia que temos de igreja equivocada, de instituição. Tira da gente a ideia de que só estamos reunidos aqui como igreja. Tira essa ideia. Quando você estiver lá não sei aonde, você faz parte do corpo de Cristo, é corpo de Cristo. E quando alguém estiver perseguindo você lá não sei aonde, por causa do Evangelho, está perseguindo a Jesus. Não está perseguindo você. Portanto, você tem que dizer assim, ore por mim, que eu estou sofrendo. Não, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, porque eles estão perseguindo a ti. Eles estão te perseguindo. Mas não, nós ficamos como coitadinhos, achando que estamos sendo maltratados. Puxa, ser maltratado por causa de Jesus, nós podemos encontrar que esse homem aqui, que estava perseguindo a igreja, foi maltratado por causa de Jesus. Olha o que responde Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. E dá logo uma ordem. O interessante é que ele não fica pensando duas vezes, porque aquilo que aconteceu, gente, é o que acontece com muita gente. Quando Jesus encontra você, quando Jesus fala com você, que você escuta a sua voz, e não uma voz que talvez venha até do púlpito, convidando você a aceitar Jesus, para que você não vá para o inferno. E às vezes você vem para cá, mas não teve um encontro com Jesus. Vai passar a vida toda na igreja, com a vida medíocre, uma vida que não tem nada a ver com Jesus, porque você não teve esse encontro com Jesus. Quem tem encontro com Jesus, quando Jesus diz, faça isso, você vai e faça. Aquele homem, ele era um homem que se achava a autoridade máxima naquela época, e recebe uma ordem discípulos, dizendo assim, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, o homem que estava com a autoridade máxima para fazer o que ele quisesse, agora recebe de Jesus a informação. Alguém vai dizer a você o que você tem que fazer. Vá para lá. Aí diz a Bíblia que os homens que viajaram com Saulo pararam, embudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Esses homens testemunharam.
Jesus falar com Paulo. Esses homens não viram, testemunharam. A gente também percebe que João não viu, apenas ouviu, porque a luz era muito forte. E tem gente que quer abraçar Jesus, quer beijar Jesus, quer fazer isso de Jesus. Gente, eu sei que isso é muito romântico, muito bonito, mas é preciso conhecer Jesus, saber quem Ele é, saber o que é que Ele quer com a sua vida, para deixarmos de falar besteira na vida. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O interessante é que sempre a Bíblia coloca essas questões, 40 dias, 3 dias. Parece que há um simbolismo de um momento de ressurreição espiritual, um simbolismo de que no 3º dia é revelado a ele como aconteceu a ressurreição de Jesus. 3º dia. Interessante como a Bíblia fala dessas questões desse jeito. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis aqui, Senhor. Respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe a mão para que voltasse a ver. Olha, gente, como é bom a gente ver isso, sabe por quê? Porque hoje em dia parece que não se consegue discernir a voz de Deus, a voz do diabo, não consegue discernir que Deus está falando. Olha, esse homem, diz a Bíblia que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias. A resposta dele foi simples: eis-me aqui, Senhor. Por que será que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor? Porque ele conhecia, porque ele tinha um alinhamento com Deus, ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele, ele sabia que Deus tinha uma comunhão com ele tinha uma comunhão com Deus. Mas hoje temos dificuldade de ouvir Deus falar, até mesmo com a sua palavra, porque muitas vezes nós queremos que Deus fale para a gente aquilo que queremos ouvir. Gente, o que esse homem ouviu de Deus não era o que ele queria ouvir, não. Você vai ver a reação dele, o que fala aqui. Deus diz: vai lá, tem um cara lá chamado Saulo, ele teve uma visão também, e assim que você chegar lá, que você colocar a mão na cabeça dele, vai ver. Olha só a resposta de Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o nome. Nós temos, gente, liberdade. Deus dá liberdade para a gente conversar com Deus. E olha que esse homem parece que ele está dizendo: Deus, você está enganado. Olha que coisa, gente. Olha como é que Deus trata a gente. Como nós responderíamos a isso? Você está brincando comigo? Você está achando que eu sou o quê? Eu sou Deus. Não, gente. Deus não responde desse jeito. Porque Deus sabe que esse homem é zeloso. Deus sabe que esse homem não quer desobedecer ao Senhor. Ele apenas está querendo que Deus fale ao coração dele, para que o coração dele tenha tranquilidade e ele possa fazer a tarefa que deve ser feita. E olha a tranquilidade que Deus dá. Mas o Senhor disse a Ananias: Deus poderia dizer: tá bom, você não vai não? Tá bom. Deus tem prazer, Ele se alegra quando nós o ouvimos. Não tenho dúvida com referência a isso, porque Ele sabe que nós vamos atingir o propósito dEle. E Deus diz assim: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Puxa,
coisa, hein? Que coisa! Esse homem vai sofrer por minha causa. Ele vai pregar aos gentios, vai falar para reis. Nós podemos ver isso no livro de Atos. Nós podemos ver tudo isso que Jesus está falando aqui. Paulo levou uma surra tão grande, que as pessoas olharam e está morto, por causa de Jesus. Paulo foi preso por causa de Jesus. Paulo foi condenado por causa de Jesus. Mas Paulo não deixou de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Diz a Bíblia que então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, olha só, gente. Ele não quer, ele confia no Senhor. Ele chega e diz: irmão Paulo. Ele não pensa duas vezes, ele sabe que aquilo que Deus está falando é a realidade. Deus, quando diz assim, vai, esse homem é meu instrumento. Poxa, se ele é teu instrumento, eu sou teu instrumento, é meu irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Ele é meu irmão em Cristo. Ele diz, entrou na casa e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. E aqui começa o grande ministério deste grande homem, e que não pensou duas vezes em confiar no Senhor. Eu queria que você pudesse pensar comigo nisso. Primeira coisa, você conhece seu propósito, o propósito de Jesus na sua vida? Você conhece, você sabe qual é o propósito? Se você não sabe, pede a Ele, pergunta a Ele, conversa com Ele. Ele vai mandar alguém, gente. Pode ficar tranquilo que Ele vai enviar alguém, se realmente no seu coração sente isso, sente o desejo de estar no centro da vontade de Deus. Agora, presta bem atenção. Andar no centro da vontade de Deus é bronca, é problema, porque o mundo não aceita. E se você quer andar no centro da vontade de Deus, ser aceito pelas pessoas, você não vai conseguir. Mas não vai conseguir mesmo. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus tratou, tudo que você vai ver na Bíblia, a partir do que Jesus fala, contraria a forma, a filosofia de vida. Por isso que ele disse a Ananias: ele vai sofrer por minha causa. Ele vai falar com reis. Olha só que coisa. Ele vai ser uma pessoa importante para mim. Aos meus olhos, sou eu que vou dar importância a ele. Ele vai falar para reis. E quando ele falava para reis, não era para pedir emprego, não foi para pedir alguma coisa, não, foi para responder a razão pelo qual ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Mas quando nós estamos diante de autoridades, e com tristeza, eu já presenciei muitos aproveitando a oportunidade para pedir terreno, para construir sua igreja, a oportunidade para pedir emprego, e não para falar do amor de Deus. E não para chegar e dizer: olha, você está agindo como uma raposa, como Jesus chamou Herodes de raposa, porque você está tirando a comida da boca das crianças, você está colocando merenda ruim, você está fazendo com que a saúde do município esteja acabando. Mas não, nós colocamos a pessoa num pedestal, e quando ela vem para a igreja, nós damos o púlpito para fazer uma plataforma política, porque esquecemos que fomos chamados
por Deus para falar da razão pelo qual Ele nos chamou. O apóstolo Paulo não teve medo. Nós sabemos que ele morreu degolado por causa de Cristo. Estevão morreu apedrejado por causa de Cristo. No capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma relação de pessoas que a Bíblia diz que eles foram cortados ao meio, foram crucificados. Mas tem uma expressãozinha que diz assim: mas o mundo não era digno dele. Gente, nós precisamos compreender que esse chamado de Paulo para a gente, talvez seja o chamado para a nossa vida. Chamado para que onde chegar a nossa presença, é preciso anunciar, é preciso falar, independente de quem seja a pessoa. E Deus coloca a gente muitas vezes frente aos reis. E aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de falar para os reis. Muitos reis, eu digo aqui no sentido de políticos, quando nos encontram, nos elogiam e contam vantagem. E a gente aceita isso, gosta disso. A nossa conversão tem que ser semelhante a essa. Porque no coração do Paulo existia algo que mudou completamente o seu caminho. Mas ele tinha uma coisa que fez com que ele pudesse compreender isso. Ele amava a Deus de forma errada. Porque ele aprendeu a amar a Deus de forma errada. E quando Jesus chegou e tomou a iniciativa, aí sim, ele quis conhecer, amar a Deus de forma certa. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a ver essa parte. Já estamos falando pela manhã sobre os Gálatas, já vimos uma parte do apóstolo Paulo, depois da sua conversão. Depois desse momento todo, ele foi a Jerusalém, nós vamos ver a semana que vem, e nós vimos que ele saiu, passou um tempo na Arábia, para poder ajustar tudo aquilo que ele aprendeu da forma errada, e dizer: não, eu entendi isso aqui dessa forma, mas não é assim. Até hoje tem que ser desse jeito. Quantas vezes eu mesmo já compreendia de uma forma, que eu aprendi daquela forma, e hoje não tenho problema de dizer a ninguém da mudança que Deus faz naquilo que nós aprendemos com Ele. Mudamos de pensar, tínhamos pensado assim, hoje pensamos assim, porque a Bíblia mostra dessa forma. Eu fico pensando a cabeça do apóstolo Paulo em mudar completamente tudo aquilo que ele aprendeu. Provavelmente aquele teria seus 30, 40, 50, eu não sei quantos anos ele tinha. Mas a mudança dele foi extremamente radical. E é essa mudança que Deus quer que aconteça conosco. Só há essa mudança se houver um encontro genuíno, que ele já tomou a iniciativa. Quando Deus encarnou-se, quando Deus deu seu Filho, para que nós pudéssemos agora mesmo falar sobre isso. Por isso, pensa, como é que está a sua vida em relação ao Senhor? Qual é o propósito? Se você realmente está cooperando com Ele da forma como Ele quer, ou da forma como você acha que é. Paulo estava cooperando com Deus da forma que ele achava que era correta. E Jesus disse: Paulo, está errado. Você está me perseguindo. Em vez de você perseguir o que Deus quer, você está perseguindo Deus. Você está fazendo a coisa contrária a Deus. Mesmo com boas intenções. Mesmo com o coração voltado para Deus. E você pode dizer assim: mas como é que eu vou descobrir isso? O segredo do apóstolo Paulo, vamos contar mais tarde, em outra mensagem, é que ele procurou conhecer, saber se estava certo ou estava errado. Ele foi buscar a resposta nas Escrituras Sagradas. Ele foi buscar a resposta naquilo que as pessoas falaram que Jesus falou,
E ele foi fazendo a comparação, é simples, gente. É por isso que muitas vezes Deus me ilumina, para que eu possa entender melhor, porque a gente vai fazer as comparações daquilo que nós aprendemos no passado, e não é algo que você está acrescentando ou tirando, mas é algo que você está percebendo o significado, a real significância disso, diante de toda a palavra de Deus, não de parte da palavra de Deus. Não. Precisamos agir de forma que tiremos a coroa da nossa cabeça, colocamos diante do Senhor, como está lá em Apocalipse capítulo 4. O trono, Deus, Jesus no centro, os anjos ao redor, cantando santo, 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 santo. E as tribos, a liderança ao redor dos anjos, os 24 tronos pequenos, cada um com uma coroa, e que viveram aqui conosco, e que morreram confiando no Senhor Jesus. Receberam uma coroa do Pai, mas diante daquela cena toda ali, diante de tudo aquilo, eles estavam reconhecendo a pequenez, a graça de Deus de fazerem com que eles tivessem entendido a palavra, e eles tiram aquela coroa e colocam diante do trono de Deus. Precisamos fazer isso, porque Paulo fez isso. Paulo tirou a coroa que ele tinha na cabeça, a coroa que foi lhe dada por uma religião, uma coroa que ele usava com toda alegria, porque achava que estava fazendo para Deus. Mas quando ele conhecia o Senhor Jesus, ele pegou essa coroa e colocou diante do Senhor. E como já comecei a falando, ele declarou nas suas cartas de que aquela coroa não tem valor nenhum. Aquela coroa ele considera como esterco. E a vida dele é conhecer Jesus, para conhecer o propósito de Jesus na vida dele. Que Deus abençoe a você, que você possa ter um restante de noite abençoada com sua família. Amém. Amém. Que essas palavras possam ter alcançado o seu coração. Nesse momento vamos fazer a nossa oração final através de uma música que diz Vaso Novo. Se você foi tocado por Deus com essas palavras, e coloque diante de Deus o seu coração. Deixe que Cristo mude a sua vida, como a música fala, né? Coloque a sua vida assim como um oleiro transforma uma vida, transforma um vaso. Vamos cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém, meus irmãos. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe.